E aí pessoal, tudo bem? A gente está começando aqui a nova edição aqui do Android Developer Live Brasil. Eu sou o Bruno Oliveira, esse é o Neto Marim. Eu sou o Neto Marim. E a gente está apresentando aqui diretamente dos headquarters do Google em Mountain View, Califórnia. Esse aqui é o nosso estúdio Android, né? Então a gente tem aqui uma coleção aí bem grande desses bonecos do Android, de um monte de outras coisas. Esse é um estúdio bem legal. Então, na edição de hoje, a gente vai fazer o seguinte. Em primeiro lugar, acho que vamos falar um pouquinho de... acho que tem uma novidade que é bem interessante, que saiu recentemente, que é interessante, quem não deu uma olhada ainda, dá uma olhada, porque a gente recentemente lançou uma nova versão da interface de usuário do Developer Console, né? Então, quando você vai lá para o console que te permite publicar aplicativos Android, tem uma interface nova dele que a gente acabou de lançar. Então, basta entrar no Developer Console e vocês vão ver um link laranja lá em cima que diz try the preview look, ou try the new preview, e ele vai mudar para a interface nova, né? A interface nova tá muito melhorada e torna muito mais fácil você publicar aplicativos e você acompanhar o que está acontecendo com o seu aplicativo, né? Porque, quer dizer, o que a gente sempre fala é que você publicar um aplicativo é fácil, né? O difícil mesmo é você fazer o seu aplicativo ter sucesso uma vez publicado. E é muito importante que você publicar seu aplicativo e depois ficar de olho para ver o que está acontecendo com ele, né? Não é só colocar lá e esperar que dê certo. Uma das coisas que é muito importante é você sempre acompanhar quais são as estatísticas de uso do seu aplicativo, ou seja, qual é o dispositivo que está sendo usado para acessar seu aplicativo, qual é o tipo de usuário, qual é o perfil de usuário. Enfim, um desenvolvedor de sucesso sempre conhece muito bem quem são os seus usuários. Então, se alguma vez eu pergunto para um desenvolvedor, sim, mas me dá uma característica, uma caracterização de como que é o seu usuário. E se o cara falar, não sei, esse cara provavelmente não está fazendo um bom aplicativo. Então, sempre o ideal é você ter essa resposta de cor, ou seja, como que é o seu usuário, né? Você tem que ter isso sempre em mente. Qual que é alguma outra novidade interessante recente que seria bom mencionar? Bom, tem isso, né? E tem... acho que essa é uma das principais que a gente lançou recentemente, né? Vamos passar agora para as perguntas do Moderator. Eu tenho aqui a lista das perguntas que vocês fizeram através do Moderator, né? ou através do Moderator ou diretamente através da nossa página no Google Developers Live. Então vamos começar respondendo as perguntas em ordem de popularidade. A primeira pergunta que a gente recebeu aqui é do Rafael T, de Amsterdã. A pergunta dele é a seguinte: utilizamos o Media Recorder para gravar vídeos, não estamos satisfeitos com a qualidade do áudio gerado, especialmente vídeo gravado em concertos onde existe muito ruído. Quais as dicas para eu tirar o melhor proveito do áudio no Android? Então, a pergunta dele é o seguinte: eu tenho lá um aplicativo que ele grava áudio, né? Então, o áudio que o Android grava, obviamente, ele está limitado pela característica do hardware do dispositivo, né? O dispositivo, eu tenho lá meu dispositivo, ele tem um microfone embutido aqui, né? Então, claramente, o microfone embutido, quer dizer, ele é feito para alguns usos, como por exemplo para você fazer hangouts, fazer ligações, esse tipo de coisa. Mas tem alguns ambientes nos quais ele não tem um desempenho tão bom, como por exemplo numa sala de auditório. A sala de auditório ela tem um problema ela tem aquele eco de feedback, né? Que é quando, por exemplo, você está recebendo o som de várias fontes ao mesmo tempo. O que acontece? Determinado som chega aqui num certo tempo e depois tem outro som que é uma cópia desse som que chega no intervalo um pouquinho maior. Isso faz aquele efeito de reverberação que diminui a qualidade do áudio, né? Em primeiro lugar, isso não é uma coisa que você está fazendo errado, ou seja, não é uma coisa que você no seu aplicativo está fazendo errado, obviamente, né? Você só está capturando o áudio e o áudio ele vem assim porque é a característica do hardware. Agora, existem técnicas de software que permitem você pegar esse sinal que está gravado e você tratar esse sinal para você tentar eliminar um pouco essa baixa qualidade. Uma das coisas que você pode fazer é você pegar esse sinal, né, esse sinal cru, e você fazer algum pós-processamento. Por exemplo, no Android tem um pacote de classes no Android, né, que se não me engano acho que android.media.audiofx, e dentro desse pacote vocês vão ver que existe uma série de classes. Essas são as classes para você fazer efeitos de mídia em Android. Uma das classes que eu lembro que tem lá, que está relacionado com isso, quer dizer, tem vários efeitos que você pode criar lá usando áudio em Android, né? Um dos efeitos que tem lá, se eu não me engano, chama Echo Cancellation, é uma coisa assim. E ela serve justamente para quando você quer tratar um áudio que ele foi gravado ou capturado em algum ambiente no qual você tem muito eco e você precisa cancelar o eco redundante, né? Que seria, por exemplo, o caso de uma sala de concerto. Você consegue fazer o efeito contrário também, que é pegar um áudio puro e fazer ele soar como se fosse uma sala de concerto, né? Mas o que você quer é o contrário. Você quer pegar um áudio que está muito poluído, né? Com ecos e redundâncias, e você quer remover esses efeitos
e tornar ele mais puro, né? Então, eu recomendaria você dar uma olhada nesse conjunto de classes, né, que é Android, se eu não estou enganado, é android.audio.mediaeffects, alguma coisa assim. Se não, quer dizer, se isso não resolver o problema para você, eu recomendaria tentar usar alguma biblioteca externa para ver se você consegue processar esse sinal e extrair o áudio original dele, né? Você tratar o áudio. Em geral, assim, a experiência que quer dizer, que eu tive, que eu ouço de outros desenvolvedores, é que a biblioteca de áudio do Android, te dá um poder de processamento bem razoável. Então, para a maioria dos aplicativos, acho que vai ser suficiente fazer isso. Nota que não são todas as versões da API que tem isso disponível, né? Eu esqueci qual foi a API na qual isso começou. Eu sei que certamente a partir do Honeycomb tem isso. Eu não sei se o Gingerbread já vem com essas classes ou não. Também não estou lembrando. Também não estou lembrando nesse momento. Mas quer dizer, você pode, obviamente isso não significa que você não pode usar isso, né? Significa que você tem que detectar se o usuário está usando a versão mínima ou superior, você usa esse feature. E se o usuário não está usando uma versão suficiente para isso, você não usa o feature ou você faz um fallback para uma versão alternativa, que você pode implementar usando uma biblioteca externa, alguma coisa do tipo, né? Ou pode dar algum tipo de aviso para o usuário, né? Que vai perder um pouco de qualidade, alguma coisa assim também. Exatamente. A comunicação do usuário é bem importante nesse caso, né? Para ele entender o que está acontecendo no aplicativo, que você está fazendo um pós-processamento e não em tempo de execução, enfim. Esse tipo perfeitamente. De coisa. Exatamente. Bom, vamos para a próxima pergunta. A gente está monitorando o post aqui. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer ao vivo, basta você pegar, quer dizer, basta pegar o post do Android Developers e postar lá. Isso, a gente vai lembrar não nos perfis, não no meu, no do Bruno, mas no post original do Android Developers. E agora seria interessante eu conseguir colocar esse post aqui na minha tela para ler os comentários. Mas enquanto o Bruno tenta, eu vou ler a segunda pergunta. Bruno, já que o Google pede que os desenvolvedores não façam apps para versões específicas do Android, fornece ferramentas para isso, boa lembrança, né? Nós temos diversas ferramentas para isso. Como explica-se o fato do Chrome e do Agenda não funcionarem nas versões anteriores ao ICS? A pergunta foi do Lucas Xavier de Aracaju. Ok. Bom, boa pergunta essa. Então, resumindo a pergunta, se a gente está falando para vocês fazerem apps para todas as versões do Android, por que a gente faz o contrário do que a gente está falando e faz o Chrome ficar disponível só para o Screen Sandwich para cima, né? A resposta é, o nosso conselho em geral não é faça apps para todas as versões do Android independente do app. A gente fala, faça apps que funcionam com a mínima versão do Android que você precisa, né? Certamente você não vai deixar de lançar um app porque ela não funciona no Cupcake. Então, existem certos aplicativos que dependem de recursos que só as versões mais avançadas do Android têm. Por exemplo, o Chrome é um navegador extremamente complexo, né? Ele tem uma complexidade, quer dizer, extremamente grande, e ele precisa de alguns features que estão disponíveis aí só no Ice Cream Sandwich. Então, dependendo do caso, isso a gente faz, e claro, qualquer desenvolvedor pode fazer isso, é você restringir justamente a versão mínima do Android quando isso é absolutamente necessário. Então tem sempre aquele balanço que tem que ser atingido entre você ter um aplicativo que funciona para todos os usuários, né, e você, de repente, gastar muito tempo com versões antigas e que não são o seu público-alvo. Na medida do possível, nosso conselho sempre faça um aplicativo que funciona para todas as versões do Android. De vez em quando vai ser ou não possível você seguir esse guideline, né? Isso, inclusive, nós mesmos, às vezes a gente não segue esse guideline, como é o caso do Chrome, né, outros aplicativos. Né? E às vezes o que vale de dica também, pessoal, que é o seguinte, né, você vai desenvolver alguma coisa, qual que é ideal? Começa com a versão mais restritiva possível, sempre assim, com a versão mais antiga possível. Você vai colocar lá para compilar, para desenvolver seu projeto. Se durante o projeto você descobre uma feature, vamos dar um exemplo bem básico, assim, você quer fazer animação de view. Lembrando que a versão 1.6 não tinha View Animation. Tudo bem que você, pô, né, não tem ninguém que usa a versão 1.6, mas vamos dar um exemplo só para entender como que é o negócio. Obviamente que fazer uma animação de View não é alguma coisa que impede o seu aplicativo de sair. Então, você pode fazer, talvez, não pôr essa feature ou usar um recurso para ter essa feature disponível nas outras versões. Agora, se é alguma coisa que não dá para ser feito, talvez você vai ter que levantar um pouquinho essa barreira e ir para uma versão mais nova, e aí, infelizmente, você pode ter algum tipo de perda de pessoas que não vão poder usar, mas infelizmente isso pode acontecer, mas é por uma limitação específica que você tem na sua aplicação. O melhor é não ter essa limitação. Bruno, lembrando disso, já que você falou da API do site, a gente queria
sortear isso aqui, né? Você teve essa ideia, mas acho que não vai poder, né? É verdade. Esse aqui, bom, só para explicar o que é isso, né? Porque na câmera parece, na verdade, dependendo Chega mais, vamos dependendo da resolução aí, isso pode estar parecendo como um pixel verde, né? Isso aqui, na verdade, é um bonequinho Android. Mas não só um bonequinho Android. Não só um bonequinho Android. Ele faz todas as funções de ser um bonequinho Android, ou seja, tem todos os features de ser um boneco, né? E, especificamente, ele fica lá sendo um boneco. E ele também, ele funciona como um... Não, por baixo. Por baixo. A perninha dele. Eu tenho aqui... Ok, eu consigo tirar as pernas dele e ele vira um pendrive. Então ele não somente ele fica lá sendo um Android, como ele também serve para armazenar coisas dentro. Dá pra você impressionar todo o seu pessoal do seu escritório com um pendrive que é um robô. Um pendrive que também é um robô, exatamente. Com este incrível e revolucionário pendrive Android. Então a gente gostaria de sortear ele hoje, só que um problema que a gente tem é que nós estamos em Mountain View e não dá para mandar para o Brasil, né? Lembrei de uma coisa. Eu tenho alguns na minha mesa em São Paulo. Ok. Então nós vamos sortear hoje, mas ele só vai ser enviado a partir da semana que vem, quando eu retorno ao Brasil. Então aí a gente vai poder mandar. Mas aproveitando essa ideia, Bruno, o que você tinha pensado pra gente sortear esse robô, super robô Drive? A gente fez outras, quer dizer, a gente sempre faz algum desafio, né? Tipo, da última vez a gente fez aquele desafio dos números primos, para ver, por exemplo, qual era o maior número primo com certas características, ou o menor número primo. Dessa vez vamos fazer uma coisa parecida, né? Outras vezes a gente fez aquele sorteio baseado em IDs de posts do Twitter, né? Que era, bom, é uma maneira de vocês terem certeza de que o sorteio é realmente aleatório, a não ser que a gente esteja controlando o Twitter, né? Coisa que não acontece. Não. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, o ganhador desse pendrive, desse não, né? De um exatamente igual a esse que vai ser enviado a partir do Brasil, não desse especificamente, porque esse agora é meu. Perdão. Vai ser o seguinte, quem primeiro postar no comentário, né, nessa postagem do Hangout, a gente só está olhando para a postagem do Hangout em si, né, não nos comentários no meu perfil, nem no do Neto. A gente só está olhando para os comentários do post original que a gente fez agora para começar o Hangout. O primeiro que posta lá um link, certo? Nós queremos um link para a seção do guia de design do Android, então d.android.com/design, né? Esse é o nosso guia de design Android. Então, o primeiro que postar um link lá para a seção que fala sobre a Action Bar contextual. Então, Action Bar não é a Action Bar pura, e sim a Action Bar contextual, que é aquela Action Bar que ela aparece quando você seleciona um ou mais itens, e ela aparece, a Action Bar ela muda de cara, né? Ela vira uma Action Bar, não uma Action Bar pura, ela vira uma Action Bar que é contextual, que ela te dá ações para efetuar sobre aqueles itens que estão selecionados. Por exemplo, excluir um e-mail do Gmail, exatamente, algumas coisas assim. Mas tem que ser dessa parte da Action Bar, hein, essa pessoal? parte da Action Bar, da página específica. Não adianta postar um link lá para d.android.com/design e falar que tá em algum lugar lá dentro. A gente não vai olhar recursivamente nenhum nível de recursividade. Exatamente. Entendeu? De profundidade. Então, posta o link, a gente vai olhar depois do Hangout, a gente vai olhar e comunicar o vencedor. E aí, na próxima semana, eu aviso, eu me comunico com o vencedor e envio lá do Brasil. Lembrando que isso só está valendo para quem está no território nacional brasileiro, hein? Isso, só está valendo e para localizações que são servidas pelo serviço de Sedex. O único jeito que a gente tem de enviar é mandar um Sedex, né? Se você mora numa região que não é atendida pelo Sedex, a gente não consegue enviar para você. Infelizmente eu não vou poder levar para você na sua casa, eu sei que você, né, mas não vou poder. Quem sabe um dia, com a evolução da tecnologia, a gente consiga pegar uma coisa dessa e colocar na nuvem, né? Aí vocês baixam ele da nuvem. Quem sabe com uma impressora 3D, né? Boa, então você manda um arquivo... Faz o upload, o cara baixa e olha só que beleza. Isso seria ideal, né? Bom, vamos tentar uma patente. Vamos tentar uma patente para isso. Isso. Ok. A próxima pergunta que a gente tem aqui do Moderator é o seguinte. A pergunta do Marcelo H. de Minas Gerais. A nova ideia da Oracle ADF Mobile, né? Ele dá o link das ideias cross. Será esse o melhor? Bom, uma das coisas que eu mais gosto do Android é que é uma plataforma aberta, né? Então você não é obrigado a usar uma ideia específica, você não é obrigado nem a usar um toolchain específico, né? Então você tem uma liberdade completa de você usar qual ideia você quiser, quer dizer, e você como desenvolvedor, você também tem a liberdade completa de desenvolver a sua própria ideia, né? Eu acho difícil responder objetivamente qual ideia é a melhor, porque a melhor ideia é aquela na qual você é mais produtivo, né? Isso é muito de gosto pessoal, né? Eu acho que eu escuto essa discussão desde quando eu comecei a programar com Java 10 anos atrás, que tinha o pessoal que usava Gel, que usava NetBeans, Eclipse. Isso é muito particular, às vezes você se adapta melhor com a tecla de atalho de um do que com a tecla de atalho de outro, né? Tem muita gente aí que deve estar falando nesse momento, tá assim, VI é a melhor interface de desenvolvimento,
outros estão falando do Emacs, né? Então, assim, é muito difícil a gente também chegar o que de repente o que eu prefiro não é o que o Bruno prefere, não é o que vocês preferem, então não tem muito... Quem quiser, ficou a dica aí do Marcelo, quem quiser tentar, né? Com certeza. Valeu até pela dica, Marcelo, o pessoal conhecer também outras opções, o pessoal tenta aí. Mas decidir a melhor interface realmente seria, a gente poderia passar horas aqui discutindo qual é a melhor, mas a gente não chegaria num consenso, né? Porque é uma coisa muito de gosto pessoal. Eu, pessoalmente, eu gosto do Eclipse, né? Porque, bom, o Eclipse ele faz tudo o que precisa, né? Existem comentários positivos e negativos sobre o Eclipse, mas assim, no geral, ele é uma ferramenta que me deixa ser bastante produtivo, né? E tem o plugin oficial também. Ele tem o ADT pro Eclipse, né? Ele te resolve muita coisa, e o que é legal do plugin do ADT é que ele evolui muito rápido. Eu lembro que ele já está hoje na versão 20, não sei quanto. Quando eu entrei no Google, ele estava acho que na versão 8, e ele era bem rudimentar comparado com como ele é hoje. Então quer dizer, o ADT evolui muito, muito rápido. Hoje em dia, por exemplo, quando você cria um novo aplicativo Android no Eclipse, ele já cria para você, por exemplo, uma Activity que já tem uma Action Bar, já cria para você uma Activity que já tem aquele Master Detail Flow. Então ele faz muita coisa automaticamente para você e te poupa muito. Você pode criar um template, inclusive, depois também. Enfim, é bem flexível. Mas também, pessoal, se vocês quiserem usar... foi o Bruno falou, também vou só endossar a opinião. O meu preferido também é o Eclipse, mas, enfim, né? Isso é igual perguntar qual é o seu time, qual é o seu time preferido. Exatamente. Ficaria aqui anos discutindo. Um dia a gente faz uma copa das ideias para ver. Boa, né? Ia ser interessante. Essa eu assistiria. Bom, não sendo no Brasil, né? Exato. Próxima pergunta que a gente tem aqui do Moderator é o seguinte: é uma pergunta sobre API Keys, né? Do Ian Souza do Brasil. É possível obter um API Key do próprio usuário para utilizar o serviço do Google? Minha aplicação faz uso do Places API. Existe alguma forma do usuário fazer request, evitando assim o limite diário de request, caso utilize minha própria key? A resposta curta para isso é não. Por causa do seguinte: toda a ideia atrás de você ter um API Key é justamente a gente manter a carga dos nossos servidores de uma maneira que seja justa para todos os desenvolvedores, né? Sem que a gente precise fazer uma cobrança muito agressiva, né? O que acontece? Quando você tem um API Key, ele estabelece para você um limite por aplicativo, independente de quantos usuários você tenha. Então tem aquele limite que é gratuito, ou seja, que você pode usar para explorar a API, para ter aplicativos pequenos, e acima de um certo limite, quer dizer, você começa a ter que pagar um pouco para você ceder aquilo. Então, até onde eu sei, não existe, quer dizer, por design não existe uma maneira de cada usuário usar um API Key diferente, né? Porque você tem justamente um API Key que é para ser para todo o seu aplicativo, independente de quantos usuários ele tenha, né? E assim, você complicaria também o uso do seu aplicativo, né? A gente tem que tentar fazer aplicativos que sempre sejam transparentes para o usuário, fácil usabilidade. Então, se você pede para o cara ir para uma página, fazer um request de uma API que esse usuário só pode não ser um usuário técnico, pode não estar acostumado com a página de registro de uma API. Então, assim, realmente não é uma coisa que a gente não recomenda nem ter pelo lado técnico, pelo lado de usabilidade. Não técnico. A usabilidade, você estragaria toda a usabilidade do seu próprio aplicativo, né? É verdade. Lembra que assim, usuários desistem de um aplicativo quando a documentação tem 2 páginas. Imagina se você pedir para o usuário entrar num site para gerar uma chave e colar a chave de volta no aplicativo. Quer dizer, não é uma coisa prática, né? E justamente, se você estiver talvez passando esse limite, talvez seja legal você tentar ver uma forma de monetizar esse aplicativo, porque se você está ultrapassando o limite é um número razoável de requests por dia, se você está ultrapassando esse limite, é sinal que esse aplicativo está começando a fazer um sucesso. Talvez você pode procurar aí formas de monetizar isso com advertisement, com subscription, com venda do aplicativo, de versões premium, entendeu? Então, porque se você está passando isso, parabéns, seu aplicativo deve estar fazendo um sucesso legal. Então, se tiver alguma dúvida, procure os fóruns tem documentos de monetização lá no developerandroid.com. Então, assim, talvez seja um momento de olhar isso também para você ver que o seu aplicativo está indo bem. Pô, você está passando o limite, parabéns. Certamente está indo bem. Ou então a gente mudou o limite para 3, eu não sei. Será que talvez? Acho que não. Eu acho que o limite não é tão baixo assim. Então, se o seu aplicativo está excedendo esse limite, é porque certamente ele tá indo bem. Como o Neto falou, né, você pode tentar explorar isso para monetizar o aplicativo de alguma forma para cobrir esses custos, né? Isso. E mesmo mas aí tem gente que fala, mas o meu aplicativo não é evil, eu não quero cobrar dinheiro dos meus usuários. Tudo bem, nesse caso pede doações, nesse caso, né? Se você tem um aplicativo que tem esse impacto todo e ele é um aplicativo que não é comercial, ou seja, você não quer colocar um componente comercial e nem anúncios nele, certamente é porque ele faz um serviço para o usuário que é muito valioso. Que as pessoas gostam. Exatamente,
Pega, por exemplo, existem muitos sites e aplicativos que são inteiramente movimentados a doações, né? Então, não subestime o poder de doações, viu? Às vezes é bem melhor você ter um aplicativo que aceita doações do que um que coloca anúncios, dependendo do aplicativo, né? Boa ideia, Então, boa lembrança, Bruno. Então, quer dizer, monetizar não é uma coisa necessariamente mercantilista e capitalista, né? Monetizar, às vezes, também significa você colocar um botão lá para o usuário conseguir fazer doações. Né? E manter seu aplicativo que funcionando. Tem alguma pergunta online? Vamos ver se tem alguma pergunta online. Eu não estou conseguindo acessar o post aqui, então faz o seguinte, quem tiver uma pergunta, vamos pegar diretamente no Hangout aqui. Então, algum participante do Hangout quer entrar e fazer alguma pergunta? Do you check if anyone is trying to ask a question? Só um momentinho. I can ask some English if you want, or you guys want to type directly. Sorry? Onto the laptop. You guys can do that. You want to type into the Hangout? No, actually, just want to check if anyone on the Hangout has a question. No one's asked anything so far. Okay. But there's 3 or 4 viewers. Pessoal, Okay. que alguém quer falar alguma coisa, pode falar aí. Só levantar a mão, faz Isso, polichinelo, algum fazer sinal. alguma coisa aí pra gente saber que vocês querem fazer uma pergunta. Ok, Tem uma pergunta ali. Pode falar, pode fazer a pergunta. Da guy there on the right. Oi, tá me vendo? Opa, tô. Estamos Pode ouvindo. falar. Na verdade, eu fiz a pergunta do API aqui só mesmo pra, assim, porque o Google Play agora ele lançou uma forma de você autenticar, né, via o próprio serviço do Google Play. Entendi. Eu pensei que talvez existisse alguma coisa parecida com o Application Key, né? Entendi. Só para clarificar um pouco, esse serviço, né, esse serviço do Google Play é o seguinte, ele é uma maneira de você autenticar usando a identidade do usuário do Google Play, né? Isso é através do Google Play Services, né? Então o Google Play tem um componente dele que chama Google Play Services, né? Que o seu aplicativo pode acessar. E uma dos features que ele tem é justamente a autenticação por usuário, de uma maneira que você consiga fazer isso de uma maneira consistente em vários aplicativos. Por exemplo, se você precisa que o usuário se autentique com a conta Google dele no seu aplicativo, você poderia fazer sua própria interface, etc. Né? Mas para o usuário fica muito mais confortável se você usa uma interface que já é built-in no próprio dispositivo. Né? Para isso que existe essa parte de autenticação do Google Play Services. Depois disso, você consegue, por exemplo, conseguir um token de OAuth, né? E esse token você consegue usar para você fazer chamadas a algumas APIs do Google, né? Então é para isso que serve. Só que isso não serve para o usuário poder chamar APIs usando uma API key própria, né? Ou seja, o usuário ainda vai estar limitado ao uso de uma API key para Places API e para outras APIs que são limitadas, né? Isso não é uma coisa diferente. A API key é por aplicativo, por aplicativo, verdade, exatamente. Né? Enquanto que essa é uma maneira de você conseguir um token por usuário para você chamar serviço do Google. Mas isso não influencia a contagem de cota de APIs. Né? Isso só influencia a identidade do usuário que está fazendo aquela chamada. Então, por exemplo, se o usuário fizer uma chamada para obter, por exemplo, coisas que ele tem no Google Docs, ou no Drive atualmente, né? Você vai obter, ele precisa estar autenticado sabendo que eu sou eu para acessar minhas informações no Google Drive. Isso. Então, para isso que serve esse token, né? Mas ele não serve para fazer nenhuma métrica da minha cota de uso, né? Para isso você ainda precisa em algumas APIs do API Key, que é por aplicativo. Ficou claro agora? Legal? Ok? Então, vamos passar para a próxima pergunta aqui do moderator. A próxima pergunta é do Lucas Xavier de Aracaju. Bruno, além de desenvolver para Android, desenvolvam para iOS também. Conhece a ferramenta Storyboard do Xcode? Existe a possibilidade de ser lançada uma ferramenta semelhante para Android? Para quem não conhece, a ferramenta Storyboard do Xcode, quer dizer, eu não tenho muita experiência com Apple, mas assim, eu já vi pessoas usando o Storyboard, eu sei mais ou menos o que é. É uma ferramenta que permite você fazer os seus layouts das suas telas no iPhone e ela mostra, por exemplo, qual é a relação hierárquica entre as telas. Tipo, essa tela leva para essa, aqui leva para essa, aqui volta para essa, né? É bem... Supostamente isso nos desculpem, né? A gente não conhece, mas o que a gente conhece é justamente isso. Exatamente. O iOS não é exatamente a nossa especialidade, mas assim, dando um resumo, assim, já arriscando, tá falando besteira, eu acho que o Storyboard é uma coisa que faz isso. Então, conforme, quer dizer, o ADT é uma das nossas ferramentas que mais evolui com o passar do tempo, e com o passar do tempo ela evoluiu bastante com relação a essa parte de você desenhar interfaces visuais no Android. Nós ainda não temos uma maneira de você desenhar, quer dizer, as interações hierárquicas entre várias atividades no seu aplicativo. Isso não é só porque o ADT não implementa isso. Isso é porque no Android isso é tem um pouco mais de profundidade com relação a essa questão. O conceito é um pouco diferente. O conceito é um pouco diferente, né? O conceito ele é mais complexo mais flexível, porque você não tem esse mapeamento exato de um layout para uma atividade, né? Se você lembra, quer dizer, uma activity, ela declara o seu layout, ela carrega
carrega o seu layout naquele momento do onCreate. Nada impede da sua Activity carregar layouts diferentes dependendo de algum outro fator. Por exemplo, a Activity pode decidir se ela, baseado em algum fator do aplicativo, algum fator externo, ela quer carregar um layout ou outro. Então seria difícil fazer uma ferramenta que em tempo de compilação sabe qual é o layout que vai ser aplicado para cada Activity. Os fragments também, por exemplo. Fragments também, aí já complicou tudo, porque você vai, depende do que você está fazendo, você pode mudar o fragment que está sendo exibido, você pode navegar entre fragments, por exemplo, veja exemplo do ViewPager, outras coisas assim, então... e lembrando que isso pode mudar de acordo com o layout, você deve fazer um layout para tablet, um layout que atende o celular melhor, então assim, ficaria complicado a gente ter uma ferramenta dessa. Eu acho que daria até mais trabalho do que você fazer a lógica, você mesmo cuidando da lógica. Possivelmente daria mais trabalho do que você cuidar da lógica, quer dizer, manualmente através do código. Né? E quando eu digo manualmente através do código, quer dizer, às vezes dá a impressão de que você tem que escrever 200 linhas de código. Né? Não, é só você, são 2 ou 3 linhas de código para você dizer, quando essa activity termina, tipo, lança essa ou lança aquela, né? Isso você teria que escrever de qualquer forma, né? Acho que no Xcode ou não, você teria que escrever isso de alguma forma. E justamente o ADT, quando você cria uma atividade nova, ele já te pergunta qual é a atividade que é hierarquicamente pai da atividade que você está criando. Isso significa que ele já vai inserir sozinho para você o código que permite que você navegue para a atividade pai, por exemplo, quando você clica naquele botão up, né? Então você clica tem lá na sua action bar, tem aquele botão up, né? Quando você clica nele, quer dizer, o usuário deveria ser levado para a atividade que é a atividade pai. Que eu imagino que no Xcode ele deveria mostrar com uma seta e uma outra atividade lá, né? Mas no Android você já especifica isso na hora em que você cria a atividade e automaticamente o código vai ser implementado para você ali, né? Então, assim, o fato de que não tem um diagrama visual entre atividades, eu acho que, quer dizer, eu acho que não é uma coisa que prejudica tanto. Mas, de qualquer forma, acho que fica aí como feature request, né, para o ADT. Ou melhor ainda, né? De repente vocês poderiam criar alguma ferramenta que faz isso, né? Uma das coisas, como a gente estava falando, né? Não para ser repetitivo, mas uma das coisas que eu mais gosto do Android é a abertura do ecossistema, né? Então, se você acha que essa ferramenta vai ser extremamente útil para desenvolvedores e você não quer ficar esperando a gente desenvolver isso, nada impede, quer dizer, de você ir lá desenvolver e lançar isso e de repente vira uma ferramenta de grande sucesso, né? E o Eclipse também é aberto para você fazer plugin, né? Se você justamente. Plugin, e assim, mesmo que seja o Eclipse, o NetBeans é aberto para plugins ou uma ferramenta externa. Ô Bruno, tem uma pergunta aqui que eu achei muito interessante, hein? Como faço para colocar versões do meu app que funcionem para todas as versões de Android? Todas as versões do Android? Todas as versões de Android. Oh, meu Deus. Então, isso é uma coisa que a gente fala sempre, né? Acho que pelo menos, em todo hangout que a gente fez, a gente falou isso pelo menos uma vez. Um foco central do Android, você não consegue falar de Android sem falar em diversidade de dispositivo, né? Nós realmente não temos uma mentalidade de que tem um dispositivo Android que vai ser certo para todo mundo, né? Se vocês lembram quando lançou o Nexus 7 ou qualquer outro, ninguém do Google chegou falando, não, esse aqui é o dispositivo que vai substituir todos, né? Mentira. Isso não é o melhor tamanho de tela? Não. Esse é o melhor tamanho de tela para quem gosta desse tamanho de tela. Essa é a única coisa que eu consigo dizer. Então, eu gosto desse tamanho de tela. Para mim, esse é o melhor tamanho. Eu também. Era um tamanho bastante conveniente. Mas nós temos, quer dizer, a variedade de dispositivos que a gente tem no Android é muito grande, né? Você tem desde dispositivos pequenos até esse. A gente tem Google TV rodando Android. Né? Mas é bem prático. O meu pai, por exemplo, ele gastou um dinheiro, comprou um Galaxy S2, mas não gostou do tamanho da tela. Aí eu peguei um Galaxy 5, que é bem menor, dei pra ele achou melhor que o Galaxy S2. E é um device que é mais antigo, teoricamente, tem menos memória, mas ele gostou por causa do tamanho. Então, assim, e outra, né? Às vezes o aplicativo que tá feito para tablet, pessoal, às vezes ele nem convém ou não tem como ser portado para Google TV, não porque não tem como você portar, mas porque talvez não faça sentido numa TV, por exemplo. Exatamente. Um jogo de algum tipo de jogo, alguma coisa que dependa muito de GPS, por exemplo, não vai ter como ser portado. Então, assim, até pode se você for muito forte e tiver um GPS na TV e uma fonte de bateria, né? Desculpa, agora com USB host, então você pode plugar um GPS USB. Faz uma bicicleta que gera energia, você vai pedalando por São Paulo ou qualquer outra cidade, você vai, ao mesmo tempo, você vai alimentando a sua TV e a sua TV tem GPS. Aí você consegue usar, por exemplo, Foursquare na sua TV. Faz check-in nos lugares. Faz check-in na sua... boa ideia, tá vendo? Tá vendo só? Então é só uma questão de criatividade. E lembrando, né, Bruno, tem uma sessão muito boa que você apresentou junto com o Adam Powell no Google I.O. desse ano, que o vídeo está disponível online,
e que vocês falavam justamente muito disso, né? Como fazer... Sobre como carregar TVs em bicicletas, exatamente. Também. Exatamente. Tá bom, pronto. Não, a gente falava muito não sobre como carregar TVs em bicicletas, e sim sobre como fazer interfaces de usuário que são compatíveis com múltiplas versões do Android, né? Lembrando que a regra para fazer um aplicativo deveria ser ele ser compatível com todas as versões ou com o máximo possível, né? Aí vem de novo a história do Chrome, de que o Chrome não é compatível, né? Mas então, a regra sempre tenta fazer o seu aplicativo ser compatível com o máximo número de versões possível, né? Mesmo que não sejam todas, o máximo possível. Então, justamente, essa palestra do Google I.O., que é justamente sobre fazer interfaces de usuário que são compatíveis com o maior número possível de versões do Android. Isso é bem importante. Tem muito desenvolvedor que tem medo da diversidade do Android, né? Ele vê, por exemplo, isso aqui, ele vê isso aqui, e ele fala, oh meu Deus, agora eu vou ter que escrever um aplicativo para isso e um aplicativo para isso. Aí depois alguém diz para ele que existe um terceiro dispositivo Android, né? Que roda numa TV. Que só roda numa TV. Ou tem um terceiro que é muito parecido com esse, mas é um pouquinho maior, um pouquinho mais largo. Aí ele já pega, ele entra em pânico e começa a arrancar os cabelos, dizendo, agora eu vou ter que escrever meu aplicativo 500 mil vezes. Não é verdade, né? Justamente como o Android ele foi pensado desde o começo com a diversidade em mente, quer dizer, todo o conjunto de ferramentas do Android já é pensado para isso. Ele já é pensado de uma forma que você consegue, sem muito esforço adicional, escrever um aplicativo que funciona igualmente bem num tablet, ou no celular, ou numa TV, ou numa série de dispositivos. E se for bem estudado, bem planejado, o código em si mesmo, talvez a pessoa nem perceba que você fez você portou para diversos dispositivos, na verdade, porque você pode usar toda a questão dos recursos, diretórios de resources a seu favor, e código mesmo você vai ter que reescrever nenhum código, basicamente. Como o Bruno disse nessa palestra, depois quem tiver interesse lá, não tenha medo de if, pessoal. Não precisa ter medo de if, não é feio usar if no código, desde que seja da forma correta, dicas legais, aproveitem os recursos do Android e saibam usar, isso é muito importante. Exatamente. Só lembrando que o conselho que a gente dá logo depois da gente falar não tenha medo de if, o segundo conselho é tenha medo de if. Porque se os ifs começam a ficar muito complicados, né, aí certamente é porque tem alguma coisa que você não está abstraindo bem. Ou se você está abstraindo bem, então certamente tem alguma outra estrutura melhor do que if para fazer aquilo. Mas no pior dos casos, assim, no pior dos casos, quando você está fazendo um aplicativo para múltiplas versões do Android, é que você vai ter que ter algumas activities que elas vão ser diferentes para, por exemplo, grandes mudanças de versões de dispositivo. Não é bom, se o seu aplicativo tem uma versão da sua activity para o Gingerbread, outra para o Honeycomb, outra para o Asking Standard e outra para o Jelly Bean, tá bem complicado. Tem uma coisa complicada aí, né? Agora, se você tem só duas versões, uma, por exemplo, para pré-Honeycomb e outra para pós-Honeycomb, aí já está mais razoável, né? Então, você pode ter que, no pior caso, ter que fazer uma separação em duas eras, por exemplo, né? Na era pós-Honeycomb e pré-Honeycomb. E lembrando que pode ser tudo numa APK só, né? Pode ser uma APK só. E se possível, mantenha em uma APK só para você guardar toda a sua questão de histórico, de reviews, de notas, de downloads. É legal isso também, ter isso em mente, tá? Assim, respondendo de forma ampla essa pergunta o nome dele aqui, do Gilson Júnior, de Curitiba. Tá bom, Gilson? E se tiver alguma dúvida mais específica, poste nos próximos aí, tipo assim, eu quis fazer um layout com lista que usasse action bar e tal, e aí não consegui fazer funcionar numa versão específica. Aí, se quiser postar uma pergunta mais específica, assim, a gente teria o prazer de te ajudar também. Fiquem à vontade de mandar pra gente. Agora eu só fiquei confuso com uma coisa, porque eu lembro que nós como Googlers, a gente já deu várias palestras dizendo para todo mundo, não, você tem que fazer um APK só, né? Como a gente está falando aqui. Você fazer um APK é muito melhor em termos quer dizer, até do seu próprio código, etc, né? Só que eu lembro que recentemente, né, o que a gente lançou no Google Play? A gente lançou múltiplos APKs, né? Que sentido faz isso? E aí? Que sentido faz isso? Então, o sentido de você lançar múltiplos APKs é o seguinte, né? A gente está sempre falando, não, faz um APK só, fazer múltiplos APKs é besteira, e depois a gente lança isso no Google Play. Ou seja, qual que foi a nossa lógica, né? Isso não foi um acidente a gente ter lançado múltiplos APK, mas é o seguinte. Não foi o estagiário que publicou? Não, também não foi. É o seguinte, né? Quando você tem algumas classes específicas de aplicativos, como por exemplo jogos, eles têm recursos dentro deles que são específicos para certas características de hardware. Por exemplo, um dos exemplos que eu sempre uso é formato de textura comprimida no OpenGL. Nota como isso é específico, tá? É formato de texturas comprimidas no OpenGL. Então, nesse caso, tem certos dispositivos, né, que eles usam um formato de textura e outros que usam outro formato de textura. Até a placa de vídeo, na verdade, é diferente. Exatamente. Faz a leitura dessa textura diferente.
Então, nesses casos, às vezes vale a pena se fazer APKs separados, porque senão você vai ter que colocar todas as texturas para um dispositivo e todas as texturas para outro dispositivo dentro do mesmo APK. E são arquivos pequenos essas texturas? Super pequenos, algumas centenas de megabytes, que, especialmente sobre 3G, isso é super rápido para baixar. Né? Acho que não entendeu, né? Exato. Então, ou seja, quando o feature de múltiplos APKs existe para um cenário de último caso, ou seja, um cenário se você realmente não consegue fazer um APK só para funcionar, quer dizer, para o seu app funcionar, ou se você cai nesses casos no qual você tem que fazer coisas muito específicas para hardware específicos, aí sim usar múltiplos APKs pode ser uma ideia boa. Mas, assim, rotineiramente, isso não deveria ser a sua primeira solução, nem a sua segunda solução. Quando você fizer umas 50, 51, acho que o número é 52, né? Depois de 52 soluções que não funcionaram, e na 53ª já começa a ser aceitável você pensar em fazer múltiplos APKs. Mas não antes da 53ª. Mas aí, pensando nisso aí de compatibilidade, o Jean Souza, colocou só o Brasil, não colocou o Estado aqui, ele fala o seguinte, pensando nessa parte de compatibilidade, existe uma maneira fácil de utilizar MapView e um Fragment? Pelo que pesquisei, existe um port, mas alterando o support library. É isso mesmo? Então, essa é uma pergunta bastante frequente, né? Só para resumir um pouco o problema com isso, é que quando você usa uma MapView, ele tem que derivar de uma Map Activity, né? E naturalmente, se você está tentando colocar aquilo no Fragment, você não consegue derivar de Map Activity, né? Então, tem um problema aí, né? Lembrando que não tem herança múltipla e quando você está usando o support library, você tem que herdar de uma Fragment Activity. Então, você vai ter que entra nesse conflito aí que a gente está explicando. Exatamente. Então, não tem uma maneira oficial de fazer isso, ou seja, não tem como você baixar a nossa support library, ela não vai sair da caixa funcionando. Porém, tem uma boa notícia, né? Ela é open source, então você consegue fazer uma modificação nela, você faz um hack ali nela, né? Que é um hack bastante conhecido, na verdade. Se você procurar isso, acho que no Stack Overflow, deve ter, acho que, N maneira de fazer esse hack, que é uma maneira de você alterar lá o pai de cada classe de maneira que você consiga fazer isso, né? Mas, assim, respondendo a pergunta, tem um jeito fácil? Eu acho que esse jeito é fácil, ele não é particularmente difícil de fazer. Tem vários códigos de exemplo já prontos, tem. Não é nada que você vai gastar metade do seu dia aí tendo problema com isso. Então, agora, se a pergunta for, tem um jeito oficial de fazer isso usando a support library do jeito que ela vem? No momento não. No momento não. Mas esse é um feature request frequente, a gente está olhando para isso, né? A support library é uma das outras áreas que são muito importantes para a gente, então, quer dizer, a gente está sempre melhorando ela bastante, né? A gente está trabalhando agora, por exemplo, em como fazer a support library, quer dizer, funcionar com action bar, para você poder usar a action bar oficial através da support library em versões anteriores, né? Isso a gente anunciou no Google I.O. e a gente tem trabalhado nisso bastante desde então, né? A gente ainda não tem uma previsão de quando que isso vai lançar, né? Porque é uma coisa bem complicada e a gente quer fazer certo, né? Não adianta nada a gente lançar uma coisa e ser uma coisa... fazendo versões diferentes, só Activity, então a gente quer que você faça uma versão só, pode ser que demore um pouquinho mais nessa questão aí, mas a gente não tem uma previsão se, de repente, amanhã nosso colega vai lançar, a gente está aqui falando que talvez pode demorar, então a gente realmente não sabe. Ou então ele tá na mesa dele lançando agora, a gente não sabe. A gente não está sabendo. Não, mas em geral é aquele calendário de engenharia, né, que vocês sabem, né? Existe lançado, existe logo, existe nunca. Então certamente só existem esses 3 dias. Então certamente a Action Bar na Support Library vai sair logo. Não é nem lançou, nem é nunca. Certamente é logo. Mas quer tentar ver se tem outra pergunta do Hangout? Vamos ver. Tem mais alguém no Hangout com uma pergunta? Aí, pessoal, alguém está online quer fazer a pergunta? Polichinelo, bandeira. Tem mais uma pergunta? Não temos nenhuma pergunta? Tem uma pergunta ali. Gilson Júnior. Vamos lá, Gilson. Manda aí. Daí, galera, beleza? Beleza? Então, cara, eu queria saber, assim, o Android com relação à empresa, assim, sabe? A gente participou recentemente do Latinoware, e foi lançada uma versão do Expresso, que é o negócio de e-mail que a gente usa do Estado aqui, né? Que foi lançado para iOS. E daí, claro, como era um evento de software livre, foi questionado o porquê de não ter uma versão para Android, né? Só que daí, no caso, o rapaz que fez o sistema para iOS, ele explicou assim que o Google não dá suporte, não sei o que, umas coisas assim que, ao meu ver, como eu participo sempre dessas palestras, achei que não faz muito sentido, né? Só que eu queria saber de vocês, como que funciona assim para a empresa o Android. Mas assim, não dá suporte em qual seria o ponto? Assim, esse Expresso que é um aplicativo proprietário que ele desenvolveu com o cliente, como que é? Desculpa só que eu não entendi direito a pergunta. Então, o Expresso é como se fosse um servidor de e-mail que é usado para o Estado, assim, sabe? A gente usa, no caso eu trabalho para o governo,
Tá. E é usado para tudo que tem a ver com o governo, é usado o Expresso como e-mail deles. Ah, E entendi. daí a gente lançou agora uma versão para iOS, né? Ah, Só entendi. que eu, por exemplo, não trabalho com mobile, mas eu estou interessado em aprender e gostaria de, quem sabe, ter a oportunidade de desenvolver isso para Android. Então, eu acho que ou seja, e o comentário do desenvolvedor foi que ele não desenvolveu para Android porque não há suporte do Google, foi isso? Eu achei que foi meio que uma desculpa, mas tudo. Não, porque é o seguinte, né? Quando ele fala que não há suporte, ele pode estar querendo dizer várias coisas, né? Certamente, por exemplo, não existe uma linha, não existe um 0800 que você pega o telefone e liga, alô Google, tô tendo problema com essa classe aqui, não tá compilando. Acho que foi exatamente nesse sentido. Não existe isso, de fato, né? Nós não temos suporte nesse nível, porque o que a gente acredita é o seguinte, nós queremos que a nossa plataforma ela seja boa o suficiente que você não precisa falar com alguém especificamente porque tá dando problema, né? E a gente, um dos nossos focos, quer dizer, aqui com Android ou com qualquer outra coisa, é escalabilidade, ou seja, nós queremos fazer recursos e trabalhar de uma maneira que a gente ajude muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Então, para a gente ajudar uma pessoa individualmente, quer dizer, vale menos do que a gente conseguir uma maneira de ajudar a comunidade como um todo, né? Então, por exemplo, até porque se tiver um problema comum que muita gente estiver tendo, a gente quer resolver ele de uma vez só para garantir que a gente tenha uma plataforma sólida. Eu acho que nós temos cada vez mais o suporte que a gente dá é de uma outra forma. O suporte que a gente dá é através, por exemplo, de hangouts como esse. O suporte que a gente dá é com relação a melhorar cada vez mais a nossa documentação, né? Então, se você for lá em developer.android.com, quer dizer, a documentação do Android é muito, muito completa. Eu lembro que mesmo antes de eu entrar no Google, eu sabia programar muito bem Android porque a documentação estava completa lá, né? Quer dizer, você precisa de muito, muito pouco mais do que realmente está lá. Depois, Não, assim, e negócio de, assim, só dentro da questão do suporte, né? Eu também desenvolvi antes de ir para o Google, tô recentemente no Google aqui, completei o mês ontem. Mas assim, eu desenvolvia para Android desde 2007, desde quando saiu o primeiro SDK. E aprendi sempre nesse tipo de coisa no site. Mas o ponto é assim, a questão do que há suporte ou não suporte é meio subjetivo, né? Porque assim, se você pensar que é um servidor de e-mail que é do Estado e que deve ter um protocolo, se não seguir o protocolo padrão de e-mail, ele poderia usar as classes normais do Android de acesso a socket, no pior das hipóteses, tipo, ele poderia ir para o nível mais baixo de acesso e acessar isso via socket, tendo em mãos a documentação, ele podia fazer o cliente, sem problema nenhum. Tanto que existem clientes de e-mail para vários no Google Play, você pode baixar. Então, agora, se eles esperam um tipo de suporte específico, né, até o Bruno está vindo aqui para ficar definitivamente nos Estados Unidos e eu vou ficar oficialmente no Brasil como canal. A gente tem feito algum tipo de suporte na medida do possível, né, Bruno? A gente faz esses hangouts, a gente responde questões até no Stack Overflow, né? Além disso, a comunidade Android no Brasil é muito forte, tá? Por exemplo, eu vou citar um caso, tá, pessoal? Depois o pessoal de outras listas me perdoe, mas é a única lista que eu sei de cabeça, porque foi eu que fundei a lista. Por exemplo, tem uma lista chamada Android Brasil Dev, ela não é oficial do Google, mas existem mais de 1.300 desenvolvedores lá, com uma troca de mais de 2.000 mensagens por mês. Fora isso, tem vários blogs, tem vários sites também que não são oficiais, mas a galera se empenha bastante, né, Bruno? Então, assim, às vezes o suporte a gente não tem a escalabilidade de dar um suporte peer-to-peer, né, um face-a-face ali, mas o pessoal como um todo, por ser um software livre, dá muito suporte, assim, também, entendeu? Então, e assim, a gente também deixa o canal aberto, né, Bruno? Se, por exemplo, esse pessoal tiver alguma dificuldade específica, a gente tem esse canal do Google Plus para conversar com a gente, participe dos hangouts, sabe? A gente tá tentando o máximo possível de tentar dar o suporte para a comunidade brasileira. Certamente, certamente. Aliás, uma coisa muito importante que o Neto mencionou foi o Stack Overflow, né? Para quem não conhece, o Stack Overflow é stackoverflow.com. Ele não é uma ferramenta do Google, tá? Não é uma plataforma do Google, mas boa parte da nossa equipe do Android está engajada nessa plataforma para responder perguntas, justamente de perguntas técnicas, né, específicas, sobre, por exemplo, como funciona isso, como funciona aquilo, por que isso não funciona assim, por que esse bug aqui. Exatamente, tem esse bug. Então, quer dizer, o Stack Overflow é um dos nossos canais principais de suporte, né? Assim, fora os hangouts, né? Eu acho que o Stack Overflow é um dos nossos canais principais de suporte. Então, certamente eu recomendo que se qualquer desenvolvedor tem alguma questão mais complicada sobre Android, vale muito a pena você postar no Stack Overflow. Porque não somente não somente o suporte vai vir do Google, como vai vir da comunidade Android, que é muito forte, né?
Então, como o Neto estava falando também, acho que a comunidade de usuários e desenvolvedores Android é uma força gigantesca, né? É uma força que a gente, que certamente a gente precisa, quer dizer, prestigiar com certeza. Então, o que a gente quer como Google, né, como Android, não é que a gente, quer dizer, a gente não quer estar no topo de uma pedra dizendo, somos só nós que conhecemos Android. Não, a gente não quer isso. Nós não queremos ser os evangelistas para sempre do Android e todo mundo olha pra gente. O que a gente quer é uma comunidade engajada, o que a gente quer é uma comunidade e um ecossistema saudável, no qual existem muitos e muitos especialistas fora do Google. Né? E isso é fundamental para você ter uma plataforma com a massa crítica constante de ir movendo para frente. Né? E esses desenvolvedores, você postar lá, possivelmente alguém que já desenvolveu até um cliente de e-mail pode tirar dúvida que essa pessoa estiver tendo, entendeu? Então, assim, eu acho que talvez ele não tenha o suporte que ele esperava, talvez, do Google, ou talvez ele queria uma coisa mais específica, né? E às vezes, infelizmente, a gente não pode ter esse daí mesmo, porque senão a gente não escala. Senão, imagina, o Brasil é um país de tamanho continental. Antes era só o Bruno, agora sou só eu lá. Então a gente tenta atender as pessoas da melhor forma possível, né? Mas enfim, e outra, reiterando aqui, se essa pessoa específica, ou o órgão de vocês quiser desenvolver alguma coisa, entre em contato pelo post, postem a dúvida, incentive o pessoal a participar do Hangout com a gente, tá? Eu acho que isso é interessante participar também. Beleza. E tem uma coisa, né? Porque tudo que a gente não faz é uma oportunidade de mercado, né? Então imagina, por exemplo, o que é mais legal do Android é que justamente, né? Nós não queremos ser o dono do Android, né? A gente não quer que todo mundo veja o Google como, nós somos os donos do Android, nós queremos fazer tudo. Nada impede, por exemplo, de alguém no Brasil, em qualquer país, fundar, por exemplo, uma consultoria de Android, que dá justamente esse suporte 0800 de Android que a gente não dá. Então tá aí uma oportunidade de mercado, né? De repente abre uma empresa que aconteceu, por exemplo, com muitas instituições Linux, né? A Red Hat faz isso, a Ubuntu faz isso, várias empresas de Linux, citando duas, mas elas ganham dinheiro com suporte para Linux, por exemplo. Né? Não é o Linus Torvalds que atende o telefone para dar suporte, né? não é o Linus. Então deixa quieto. Não é o Linus. Eu ia pedir um negócio do kernel lá para ele, mas deixa quieto. Bom, a gente tem mais alguma pergunta? Tem a última. Voltando às ideias, Bruno, como ideia geral, o Eclipse é uma ferramenta bastante aceitável. Porém, acredito que o Android merece uma ideia específica. Cara, o Android merece tudo, né? Existe essa possibilidade, uma ideia open source para Android seria interessante. Cara, o Lucas Xavier, bicho, manda bala! Possibilidade existe, né? Na verdade, existe, matematicamente falando, existe um conjunto finito e determinado de teclas que você aperta para você fazer essa interface virar uma realidade, que é escrever o código dela e depois publicar ela. Mas, assim, justamente, essa pergunta é bem interessante por causa disso, né? Porque, justamente, se não existe essa ideia hoje, quer dizer, se você não está satisfeito com essa ideia, pode ser uma excelente oportunidade para você criar essa ideia. E o ADT, o ADT também é público, o Eclipse é open source, então, por exemplo, você pode até, inclusive, pegar o Eclipse, que muitas empresas fazem isso, pega o próprio Eclipse e põe as valores que você acha e cria uma ideia nova, né? O Lucas IDE, por exemplo, ele pode criar a LIDE baseada no Android, baseada no Eclipse, inclusive. Ou não baseada no Eclipse. Ou não baseada no Eclipse, ele vai lá e constrói do zero, baseada no VI, alguma coisa assim. Exatamente. Que lembra que o ADT não faz nada mágico, né? Nem o Eclipse nem o ADT fazem nada mágico, porque eles só chamam as ferramentas do Android. Então o SDK do Android não depende do Eclipse, tá? Isso é uma noção, às vezes, errônea que as pessoas têm, que o Eclipse é parte do SDK do Android. Isso não é verdade. O SDK do Android é um conjunto de ferramentas, o Eclipse é uma outra coisa. E tem um ADT, que é um plugin do Eclipse que faz a ponte, né? Você pode usar o aplicativo para fazer os seus código-fontes e lá na linha de comando, por exemplo, o pessoal que gosta de linha de comando, né, cara? Eu acho que a tela mais bonita é o terminal. Então o cara vai lá no terminal, dá o /db alguma coisa, chama o script de compilação à vontade. Mas, assim, não tem nenhuma restrição a você fazer uma outra ideia. Agora, acho que quer dizer, uma subpergunta que tem aí, ou seja, existe interesse do Google em fazer uma interface específica do Android? Quer dizer, no momento, nós estamos bastante felizes com o que a gente tem agora, né? Que é Eclipse mais o ADT, né? E a gente está bastante feliz também com o ecossistema como um todo, ou seja, tem pessoas usando Eclipse, tem pessoas usando IntelliJ, tem pessoas usando, por exemplo, Motodev, tem pessoas usando a da Oracle, quer dizer, tem uma série de ideias aí que elas coexistem e, quer dizer, qual é a
melhor ou não, a gente entra naquela discussão religiosa, né, sobre qual ideia é melhor. Mas o que a gente quer justamente é que tenha essa dinâmica, né, de você ter a liberdade de você fazer a ideia que você quiser e de usar a ideia que você quiser, sem você estar preso a nada que a gente coloque como, não, esse é o jeito certo de desenvolver. Eu acho que essa é a filosofia do Android, né? Você pode escolher o tamanho de tela, o fabricante do seu telefone, você pode escolher a versão da SEO, enfim. Exatamente. É totalmente você que escolhe o que você quer usar, o que melhor se encaixa na sua situação. Mas nós, pelo menos atualmente, a gente não tem nenhum, quer dizer, a gente não tem nenhum plano de fazer uma ideia própria do Android, pelo menos não no momento. Tem uma última pergunta que ela é interessante, Bruno. A pergunta é? How to use SDK? Bom, how to use SDK, eu imagino que essa pergunta seja como você começa a usar o SDK do Android, né? Então, isso justamente, quer dizer, uma das coisas interessantes do Android é que a documentação é bem completa. Então, se você for para developer.android.com e você, quer dizer, baixar os samples ou você lá usa... tem os Getting Started, tem os Getting Started, então acho que a documentação é bem completa para começar a desenvolver do zero. Eu lembro que quando eu comecei do zero a desenvolver para Android, eu não tive dificuldade nenhuma, assim, é só você... E a documentação era bem mais rústica do que ela é hoje, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente tem uma coisa que não tinha na época que eu comecei, que são aquelas aulas, são os training courses, né? Então, se você entrar lá no developer.android.com, né, tem os training courses que são aulas, essencialmente são aulas passo a passo sobre como efetuar algumas tarefas no Android, como por exemplo, são tópicos bem focados específicos, por exemplo, criar e carregar bitmaps eficientemente, então tem uma aula para isso. Tem aquelas aulas... Sync tasks e threads. É isso. Isso é uma coisa importante. E não só tópicos avançados, né? A gente tem também as aulas iniciais, né? Que são as aulas de noobs. Tem aulas Activity, Fragments. Então tem desde o início. Então se você nunca desenvolveu para Android antes, se você está interessado, tudo que você precisa ter é um conhecimento razoável de Java, né? Porque Java é a linguagem que o Android usa, né? Obviamente está fora do escopo das nossas aulas de treinamento explicar o que é uma classe, o que é uma referência, né? Mas isso aí tem vários recursos. Tem outros recursos, né? Mas assim, se você já tem uma certa familiaridade com Java, é muito fácil você embarcar no Android através da nossa documentação, certamente. Né? Mais alguém ao vivo tem uma pergunta para fazer? Pessoal aí? Alguém quer se manifestar? Não? Tem dois pessoas que estão no escuro ali. Ok, temos uma pergunta. Vamos lá. Ok. Peraí um segundo. Cara, você... Aí, pode falar. Desculpa. Vocês usavam assim, tinham, né? Eu não sei se era a ferramenta do Google, acredito que era aquele app Inventor. E agora sei. É do Meet. Agora é o Meet, né, que cuida dele, assim. Tipo, o Google desistiu do aplicativo, assim, ou foi o Meet que tinha alguma parceria, alguma coisa assim? Não, o App Inventor, né? Para quem não conhece, o App Inventor, ele era uma maneira de você criar um aplicativo Android, meio que para prototipar um aplicativo Android de uma maneira rápida, né? Para todo mundo poder criar ele, né? O que aconteceu com ele foi que a gente resolveu mudar o nosso foco para outras prioridades, né? Porque o App Inventor, ele é legal para você fazer o seu primeiro protótipo no Android, etc. Né? Mas assim, ele não é uma maneira de você criar um aplicativo sólido, robusto, né, e pronto para produção. Práticas, né? De programação, tudo mais. Né? Ele é uma ferramenta que ele prioriza a facilidade de prototipação sobre a qualidade do software. Né? Então, quer dizer, nós mudamos um pouco de foco, né? A gente resolveu focar mais no nosso SDK mesmo, para garantir que os desenvolvedores tivessem as melhores ferramentas para fazer aplicativos de produção. Né? O que não significa que o App Inventor era ruim, só significa que a gente resolveu mudar um pouco o foco e justamente o fato dele ser open source, etc., permitiu que o MIT, por exemplo, continuasse com ele. Né? Então, nós não temos nada contra o App Inventor, mas foi só uma mudança de foco que a gente resolveu fazer para priorizar justamente quer dizer, a nossa audiência, que são os desenvolvedores. Sem dúvida. Por falar em audiência, eu queria só aproveitar esse gancho aí, pessoal. Eu estou começando um trabalho agora no Brasil, voltando com vocês para lá na partir de segunda-feira, e hoje, inclusive, o Bruno me incluiu oficialmente como membro do blog, né? Qual é o endereço do blog, Bruno, pessoal? código-google.blogspot.com. Então, a partir da próxima semana aí, eu vou começar a fazer algumas participações mais no blog, vou começar a postar algumas coisas. Nós temos alguns eventos vindo por aí do GDG de São Paulo, que vai ser um DevFest, que é um evento que não é organizado pelo Google, mas a gente, como Google, dá apoio para esses eventos. Inclusive, eu vou estar lá palestrando, a gente vai ter o Renato Mangini, que é outro Developer Relations, a parte de Chrome. Depois eu vou passar mais detalhes sobre esses eventos. Tá? A gente vai começar a fazer um trabalho no Brasil com comunidades GDGs, que para quem não conhece GDG é Google Developer Groups, ou os antigos GTugs, né?
Então, se você aí na sua cidade tem interesse em criar um grupo, me procure depois, me procure pelo Google Plus, e eu vou postar algumas coisas. Então, assim, acredito que os próximos meses vão ser bem interessantes, essa parte de comunidade. A gente vai dar uma intensificada, né, Bruno, com essa parte aí. E a gente quer divulgar alguns programas do Google no Brasil, como a gente vai divulgar em breve. Então, só para dar uma lembrada de vocês de acessarem o blog, que não tem, entra lá, coloca no RSS para assinar o RSS do blog, que ainda esse mês não, já o duplo está acabando, mas a partir de novembro aí, algumas novidades a gente vai compartilhar com vocês através de lá e claramente também do perfil do Google Plus também. Tá, isso pessoal? Aí. Só para lembrar de vocês ficarem ligados que tá vindo bastante coisa legal aí, bastante coisa bem interessante. Tá, já. Mais alguma pergunta ao vivo, antes da gente fechar? Quem vocês estão aí, pessoal? Que a gente já acabou as perguntas do moderator. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Não? Tudo certo? Certo. Bom, é isso. Obrigado pela participação. Foi muito legal falar com vocês. E depois a gente vai olhar para mandar... o Bruno já até pegou para ele. Não, aí perdeu. Quando chegar no Brasil, eu mando para você aí. A gente vai olhar quem postou o link e vai enviar. E enquanto que a gente vai postando o link, pessoal, continua tentando postar. Porque se você está vendo o vídeo gravado agora no YouTube depois e ninguém postou o link lá, você pode tentar ganhar. Manda lá que a gente tenta ver e depois, mais pra frente a gente... Eu acho que nessa altura alguém já certamente já. O pessoal conhece bem o developer.android.com e fiquem bem ligados, a gente vai depois voltar. Muito obrigado, Bruno, por fazer esse meu primeiro Developer Live aqui, né? E já da sede aqui do Google em Mountain View. Mas infelizmente tem que voltar para o Brasil, ou felizmente, para estar junto com vocês aí. E aí a gente vai ver se quando tiver mais hangouts, mais eventos, a gente vai estar conversando com vocês aí mais no futuro. Isso aí. Bom, obrigado. Boa noite. Falou, pessoal. Falou. Até mais. Até mais.